Oi, tudo bem? Sou o Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita luz, muita paz e vamos que vamos, sem esquecer que você sempre merece o melhor. Hoje, aqui no canal Em Busca, antes um pouquinho quero agradecer a você que tem participado do canal, tem feito a inscrição, tem feito questionamento. Aquele abraço e muito obrigado. Hoje a temática aqui é a propriedade da terra em Jaraguá. A propriedade da terra sempre foi uma questão complexa em qualquer parte do Brasil. Na história de Goiás, na qual está inserida a história de Jaraguá, desde o período colonial, é possível notar que a propriedade da terra foi adquirida tanto de forma legal como ilegal. Portanto, o primeiro modelo legal de se obter a terra em Jaraguá se configurou como as Seis Marias, que determinava o cumprimento de regras impostas a quem quisesse ou a quem fizesse o requerimento. Assim, para obter a posse vinculada às Seis Marias, tinha algumas obrigações, como cultivar a terra e pagar o dízimo desta terra. Para Souza, uma historiadora goiana, durante a ocupação colonial, o seismeiro, ou seja, o requerente das Seis Marias, que não aproveitasse a terra, que não trabalhasse a terra, que não criasse gado, que não plantasse, deveria devolver a terra para a coroa, coisa que estimulou a posse pura e simples da terra na região de Jaraguá. Diante desse fator, a violência se tornou uma realidade na cultura e no contexto da cidade. Ao estudar a propriedade da terra em Goiás, se verifica que o número de Seis Marias requeridas soma apenas 1.050, e sendo apenas 9 ratificadas dentro dos preceitos legais. Tudo isso vai permitir e podemos refletir também que a posse da terra esteve muito presente no processo de ocupação colonial e imperial, tanto de Goiás quanto de Jaraguá. Para a historiografia, sempre existiu um modelo paralelo ao oficial com relação à propriedade da terra, tanto em Jaraguá como em Mieponte, em Goiás, como em Catalão, em várias cidades do século XVIII e do século XIX. Nesse contexto, duas versões aparecem. Primeiro, o interesse da coroa portuguesa em povoar o interior da colônia. Segundo, o próprio movimento ligado à extração do ouro, que não proporcionava um interesse de fixação na maioria das cidades do ouro. Portanto, várias vão deixar de existir. Por outro lado, ao analisar a propriedade da terra em Jaraguá, no período histórico que vai do final do século XVIII ao início do século XX, se nota que a propriedade da terra não tinha ainda uma conotação de mercado, não era uma mercadoria. Desse modo, se nota uma quantidade de terra, mesmo com uma população diminuta que ocupava o território jaraguense. Não obstante, o que a documentação existente mostra que a região, desde o início do século XIX, se tornou um centro receptor de migrantes. Porém, a terra em Jaraguá e toda a região era denominada de sertão, devido ao vazio populacional. A independência do Brasil trouxe o fim das Seis Marias, que era o sistema de aquisição de terras de forma legal. Assim, entre 1822 e 1850, o sistema de aquisição de terra foi denominado de terras devolutas. Segundo Souza, a posse da terra nesse período foi constante, realizada não só pelo pequeno proprietário, mas também pelo grande, devido à falta da autoridade no início do período imperial. Nesse contexto, em Jaraguá, a posse da terra ocorria entre os limites das Seis Marias bem-sucedidas, como também nas Seis Marias abandonadas ou não cultivadas, pois a posse da terra
estava ligada à inviabilidade da pequena propriedade na região, somada à pequena população referente à quantidade da terra. Ou seja, existia uma dialética. Como existia pouca gente, não existia existia sobra da terra. Segundo Martins, a partir de 1850, o Império Brasileiro instituiu um novo modelo de aquisição de terra. A legalização da terra no Brasil passou a ser denominada pela Lei de Terras de 1850, que tinha como fatores básicos a venda de terras devolutas, a revalidação da propriedade, a legitimação da propriedade existente e o registro das terras possuídas. Conforme Luz, em Goiás foi criado a repartição especial das terras públicas, que teve uma atuação pífia muito restrita, já que a questão da terra era solucionada entre o governo central por meio da repartição geral das terras e o presidente da província. Com relação à propriedade da terra em Jaraguá, a posse da terra sempre esteve presente com muito destaque. Nesse sentido, uma comparação pode ser feita entre o número de posse e o número de registros paroquiais entre 1850 e 1890. Assim, os documentos oficiais apontam a existência de 290 registros paroquiais contra a existência de 700 posses entre as propriedades jaraguenses. No fundo, o registro paroquial, como forma de aplicação da ocupação da terra, tanto no contexto histórico, podemos dizer por sesmaria, por herança, por doação, por posse simples, por invasão, tudo isso vai impossibilitar a ocupação de terras devolutas, tanto por escravos quanto por negros povo ou negros libertos. O negro no Brasil, o negro em Jaraguá, foi vedada o seu sonho pela terra. A história afirma que sem cercamento, a terra era um sertão, era um Mato Grosso goiano, do qual fazia parte de Jaraguá. A história afirma que a propriedade da terra em Jaraguá até o século XX era sem demarcação, tudo solta, um deserto verde, sem cercamento, com arames não existia, tudo era natural. Assim, tudo era um sertão, como dissemos. A criação era solta, a roça era de pau queimado, por queimada, pau a pique, como diziam os meus antepassados. Com a demarcação, tudo era natural. Quando se analisa uma sesmaria, um registro paroquial, uma posse em Jaraguá, os limites que aparecem são os limites naturais. Serra, córrego, rio, estrada antiga. Fonseca afirma que já na segunda metade do século XIX existia apenas 11 propriedades com demarcações legais prescritas. Assim, ao estudar a propriedade da terra, o historiador chega à seguinte conclusão, que nesse período era pequeno o número de propriedades demarcadas pela quantidade de hectares. Em sua grande maioria, os limites eram determinados por demarcações, como dissemos, os meios naturais ou ações factuais da própria civilização. Nesse sentido, foi publicada uma circular em 2 de junho de 1874, no governo de Antero Cícero, cobrando à Câmara de Jaraguá, a Câmara Municipal de Jaraguá, informação sobre a questão das terras devolutas. Todavia, a resposta é contraditória, pois ao mesmo tempo em que o documento diz que não existe terras devolutas no povoado ou na vila, ele coloca a fazenda Bananal, cuja extensão não é conhecida, à disposição do Estado. Sobre a questão da terra em Jaraguá, existe uma complexidade muito grande, como nós dissemos. Falta dados, falta fatos, mas o número de posses puras e simples sempre foi superior à propriedade legalizada. Enfim, a história da propriedade da terra em Jaraguá se faz com a presença de 3 modelos legais de aquisição da terra. Primeiro, o sistema
que perdurou durante o período colonial, o sistema de Seis Marias. Segundo, de terras devolutas, que esteve presente entre 1822 e 1850, que é o chamado terras devolutas. E o terceiro, o registro de terras, que perdurou até a proclamação da República. Todavia, a propriedade da terra em Jaraguá, em Goiás e no Brasil, tem uma história selada pela posse, pela invasão e pela aquisição da terra, da propriedade da terra, sem muito está ligada à questão da mercadoria. Essa questão da escritura, papelada tudo certinho, isso é coisa do século XX, coisa da expansão do capitalismo, que nós vamos ver mais à frente. É isso aí, um abraço, que você possa dar o seu joinha, fazer o seu questionamento e vamos que vamos. Viva Jaraguá!